uma associação espírita Allan Kardec, um mês extremamente especial, em que essa casa está fazendo 70 anos de fundação, dia 18, agora quinta-feira próxima, né? Então, esse mês a gente está fazendo aí uma série de palestras, que a gente considera palestras assim especiais, não sejam melhores do que as outras palestras que foram feitas aqui, né? Mas por ser uma data assim especial, a gente está trazendo algumas pessoas que estavam até sem tempo sem falar aqui, como é o caso do amigo Santana. E na manhã de hoje ele vai nos brindar com a sua fala, um trecho da música do Gonzaguinha, que ele faz uma dissertação muito interessante, né? É a vida, é bonita e é bonita. Ele vai nos falar sobre isso. Mas antes da gente passar a palavra para ele, como sempre fazemos, lembrando a todos vocês, nós estamos atuando desde agosto do ano passado, de acordo com o decreto municipal que permitiu que a gente tivesse 30% da frequência dos encarnados, né? Com todos os cuidados. Lá atrás nós temos medidor de temperatura, álcool também na entrada, álcool aqui, álcool na sala de passe. Todo mundo só pode frequentar se estiver de máscara. Ninguém deve vir se não estiver muito bem de saúde, sentindo qualquer sintoma. A gente pede que não compareça, e a gente entende até que os idosos têm uma certa cautela de comparecer à casa, mas lembrando a vocês que nós estamos procedendo de acordo com as autoridades sanitárias. Então eu sempre digo o seguinte, né? Vocês, eu já fui até questionado por isso, né? Sabe, segue o conselho, café, fala para o município, que é a autoridade sanitária do município. Que a nossa realidade, principalmente da EDAC aqui, é diferente das casas espíritas de outros lugares. Então é natural, eu até entendo que casas espíritas que têm centenas e centenas de frequentadores não funcionam, mas essa não é a nossa realidade. Nós somos poucos frequentadores e dá muito bem para conciliar de acordo com o decreto municipal. Então a gente tem feito isso. Quando foi obrigado a fechar o público, nós fechamos, mas vocês que frequentam aqui sabem que nós mantivemos todas as palestras no dia e no horário delas. Eu até conversava com o Santana, falo isso com todo mundo, já que nós somos a religião dos espíritos, né? Então a gente sempre procurou respeitar os espíritos que aqui compareciam em todas as nossas palestras. Não podíamos ter os encarnados, mas em respeito aos desencarnados, nós nunca deixamos de atuar no dia e no horário da palestra. Então nós temos todas elas gravadas, está no blog da EDAC, desde março, da segunda quinzena de março, quando nós fomos obrigados a fechar os encarnados. Então aqueles que quiserem acessar lá, terão todas as nossas palestras. Ok? Então nós vamos ler uma página preparatória da nossa ambientação do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 37, orientação. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. A cada passo encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos do aprendizado evangélico, valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior, experimentam grave dilação, esperando que terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim, nos pronunciamos diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente, porque, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quinhão da paz relativa que o Mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu na conquista de expressões superiores da vida e construirá elevada resistência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios, e o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscar, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendes a isto. Uma página interessante de Emmanuel, a gente até nem vai comentar para a gente dar bastante tempo ao Santana, né? Já está um tempo sem vir aqui, então para a gente aproveitar bastante a fala dele na manhã de hoje. Então nós vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Ele que melhore os nossos padrões vibratórios, para que a gente possa entender a mensagem que irá nos trazer na manhã de
de hoje, e que nós possamos, sobretudo, aclimatar no dia a dia lá fora tudo aquilo que nós temos aprendido aqui dentro. Que nossa Mãe Maria Santíssima nos desenvolva do seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Então, com essa prece, nós declaramos aberta amanhã de palestra desse domingo. Muita paz a todos e com a palavra do nosso amigo Santo. Bom dia a todos, aos que estão aqui presentes, aos que estão à distância, através da internet. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um aqui presente, a cada família aqui representada. Que a vontade de trabalhar para o Cristo faça não simplesmente uma visita às nossas vidas, mas que ela faça uma morada eterna em nosso peito. Porque o texto sagrado é muito claro em dizer que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o tolo que constrói a casa sobre a areia, pela chuva e o vento ela terminará por ruir. Mas aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam, é como o sábio que constrói a casa sobre a rocha, pela chuva e o vento, e ela se manterá de pé. Então, sendo assim, que esta vontade de trabalhar para Jesus seja presente, constante nas nossas vidas. É interessante porque esse tema é um tema que nós usamos, eu sou psicanalista, e nesse período de setembro, nós temos um chamado Setembro Amarelo, e foi quando eu compus essa palestra pela primeira vez. É uma palestra que exalta a vida. Interessantemente, não é contra o suicídio, é ao contrário, ela é para exaltar a vida. Então não é a mesma coisa? Não. Contra o suicídio, quando eu fico só falando que o suicídio é isso, suicídio é aquilo, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, não. Essa proposta é falar como é bom viver, como é maravilhoso estar vivendo. Automaticamente, eu não vou pensar em cercear minha própria vida. Então, me baseei em 2 músicas para compor essa palestra, e uma delas é o que é, do Gonzaguinha. E o Gonzaguinha diz acerca da vida, que diz que é bonita. É bonita, é bonita. E quando ele diz isso, ele diz que esta é a pureza da resposta das crianças. Porque ele pergunta, e a vida? O que é a vida? Diga lá, meu irmão. E cada um vai dar uma definição na música. E ele vai dizendo quais são as definições possíveis. Ela é maravilha, é sofrimento, ela é tristeza ou lamento. O que é a vida? Então é óbvio que nós não vamos entrar aqui na questão filosófica do que é viver, de por que eu existo, quem sou eu, de onde vim, para onde vou. Claro que não. Não é o tema, não é a intenção. Mas por que é tão importante viver? Certa vez uma senhora me chamou à cidade de Barra Mansa, a cidade vizinha, e ela pediu para que eu... Na verdade, ela não pediu para que eu fosse conversar com ela. Ela tinha perdido um filho. Um filho tinha desencarnado num acidente. E ela tinha 3 filhos, e era o 3º filho que morreu. Ela perdeu um, ainda muito jovem, uma menina já adolescente, no acidente, e mais tarde um filho também no acidente. Então vocês imaginem o que passa no coração dessa mãe, na mente dessa mãe. Não importa a doutrina que você abraça, neste momento você vai entrar em desespero. E um dos fatores do desespero, como o próprio nome já diz, o vocábulo, o verbete, a palavra desespero quer dizer perda da esperança. Esperança, segundo Paulo de Tarso, a segunda maior virtude das 3 grandes virtudes. Paulo diz em primeira carta aos Coríntios, ao capítulo 13, no versos 12 e 13, sobre essas 3 virtudes, que nós vamos chamar na teologia de virtudes teologais. Por que teologais? São virtudes que, quando
o indivíduo as detém na sua plenitude, ele tem acesso direto a Deus. Ele consegue compreender a mente de Deus. Então nós estamos caminhando, e todos nós temos essa virtude, sim, mas não na plenitude dela. Quando todos estivermos na plenitude dessas 3 virtudes, segundo a ideia de Paulo, nós teremos acesso mais rápido e mais direto a Deus. A esperança, então, Albert Schweitzer, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, chamado médico dos pobres, médico da selva, Schweitzer disse certa vez: a verdadeira desgraça não é quando o homem morre. A verdadeira desgraça é quando morre dentro do homem algo enquanto ele ainda está vivo. Schweitzer estava falando da morte da esperança. Sendo assim, como estabelecer esperança numa mulher que acaba de relatar que está pensando em se matar porque perdeu os seus filhos? Segundo o que ouvi do marido, nós deveríamos ir lá, porque quando se falou de ajuda, de sair de algum lugar, ela não quis de forma alguma. Quando alguém citou o meu nome para ela já ter me assistido palestra, ela falou assim: com ele eu aceito conversar. Não quer dizer que sou melhor que ninguém. É apenas alguém que ela conhecia e confiava que eu fosse falar para ela a verdade. E eu cheguei para ela, a primeira coisa que eu disse a ela foi: minha irmã, porque já tinha me dito que ela estava falando em se matar. Falei: minha irmã, entenda, o suicídio é uma opção mesmo. Eu senti do lado aqui o marido dela regalando o olho para mim, desesperado. Eu falei assim: o suicídio é uma opção. Não é? Eu falei: é sim, é a pior de todas. Mas é, porque é uma escolha. Tirar a própria vida é uma escolha. Porque se eu morro de acidente, eu não necessariamente escolhi, a não ser que eu tenha bebido e fui dirigir. Eu estava procurando por isso. Mas se eu simplesmente me executo, é uma escolha. Falei: é uma opção, minha irmã, mas é a pior de todas. Porque se o seu desespero é reencontrar os seus filhos, ao cometer suicídio, você vai para o vale dos suicidas, vai ficar lá infinitamente mais tempo do que ficaria se tivesse tido uma morte natural. E tendo a morte natural, mantendo a expectativa, a esperança, lembrando que seus filhos são criaturas imortais e que estão do outro lado do corpo físico, do outro lado da vida física, aguardando a sua chegada para retomar você nos braços, se você se lembrar disso e viver, você vai perceber que como é bonito viver. Você vai perceber porque Jesus diz, o texto diz, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Não, isso é uma tradução extremamente mal feita. A tradução correta é: avante os enlutados. Primeiro que não é bem-aventurança, é ashrei. Ashrei no hebraico, avante, marcha constante, siga em frente, foca no objetivo e vai. Isso que Jesus diz. O próprio Kardec diz que quando se fala de bem-aventurança, está se tratando de um estado futuro. Então Jesus nunca poderia dizer assim: nossa, você é bem-aventurado, seu filho morreu, nossa, que alegria sua. Seria completamente incompatível. O próprio Kardec diz: trata-se de um estado futuro. Porque Kardec era dominador de 11 línguas, das quais só não me lembro se 6 ou 8 ele era fluente. Então, como um linguista, Kardec entendia que existem divergências em línguas, e ele entendia que não era o que Jesus queria dizer como bem-aventurado agora, não, se tornaria. E no texto hebraico adaptado, ou seja, retraduzido para o hebraico de uma universidade, chamada Universidade de Oxford, na Inglaterra, esse texto hebraico do Novo Testamento mostra a palavra ashrei, avante, ou seja, não desista, marcha constante, foque no objetivo e vá. Neste caso, não desista, ou seja, avante os enlutados, os que choram por luto, pois serão consolados. Então pergunto, meus irmãos que estão aqui presentes, os que estão à distância eu não vou poder ouvi-los, então eu só vou conseguir ouvir os que estão presentes. Mas pergunto, o que é capaz de consolar uma mãe que perdeu um filho? Qual a única coisa, só tem uma, que realmente consola uma mãe que perdeu um filho? O amor. O amor é algo maravilhoso, mas não.
É interessante porque mesmo no meio espírita, as mães entram em desespero quando um filho parte. Porque é uma dor descomunal, é a pior dor que a humanidade conhece. Não existe dor pior que essa. Nunca existiu. O que acontece? A certeza de continuar vivo é ótimo, mas não. Também não é aquilo que mais poderia consolar. O que consola realmente é só nós lembrarmos como nós falamos da palavra saudade. Toda vez que eu falo de saudade de alguém, eu falo sempre no presente do indicativo. Nossa, como eu estou com saudade de fulano. Nossa, morro de saudades do fulano. Sempre no presente. Sempre no presente indicativo. Porque está acontecendo constantemente. Portanto, presente. Morro de saudade de fulano. Poxa, toda vez que eu lembro dele, me dói o peito. Sempre no presente. Mas há um momento que a saudade passa a ser flexionada no futuro do presente. Perdão, no pretérito. No futuro presente não, no pretérito. Que é o momento em que eu reencontro o objeto da minha saudade. Vocês já perceberam isso? Quando você chega para a pessoa e fala assim, nossa, como eu estava com saudade de você. Não estou mais? Por que não? Porque está diante de mim. Então não está acontecendo mais a saudade. Ela aconteceu até eu te reencontrar. Então Jesus promete exatamente isso. O consolo. O que consola? O reencontro. A certeza do reencontro. Que continua vivo. Isso não é suficiente. Mas saber que eu vou reencontrá-lo, esta é a única coisa capaz de consolar. Ainda assim, não tira a dor. Certa vez fui falar de um velório. De vez em quando nós somos chamados para falar e nos cabe ir. Porque ali não é um lugar para se discutir religião. Não é um lugar para se discutir tratados filosóficos. É um lugar de consolo. É um momento para buscar consolar. E a menina espírita me chamou para falar no velório do pai, que também é espírita. E ela me disse, Santana, minha família tem católicos romanos e tem protestantes, inclusive tem pastor no meio da minha família. Eu falei, ok, então você quer que eu fale de maneira geral, né, ecumênica. Para quem não sabe, a palavra ecumênico é muito distorcida, tá, gente? Culto ecumênico de faculdade, isso é uma das coisas mais idiotas, não o culto, a forma que é, porque ecumenismo é um indivíduo falar para todos sem agredir ninguém. O indivíduo tem, por exemplo, um aluno lá que é budista. Você já viu algum culto ecumênico por aqui, tem um budista falando? Não, normalmente é representante do espiritismo, da doutrina católica romana e do protestantismo. Às vezes já vi alguma representante das religiões afro, de base africana. Nunca vi. Então, ecumenismo quer dizer, ecomen é em comum, a casa comum. Então, deveria chamar um que fosse o pastor da igreja protestante, não tem problema, mas que ele falasse de maneira a não agredir a fé, a doutrina de ninguém, e que todos ficassem encantados com a mensagem dos céus que viria através daquele indivíduo. Então, é isso que é ecumenismo. É falar e não agredir, pelo contrário, exaltar. Então, eu virei para ela e falei assim, então você quer que eu fale de maneira ecumênica, ou seja, geral, não tocar em nada de religião, de título nela. Não, pelo contrário, eu quero que você fale como espírita. Eu quero que você fale do espiritismo. Eu virei e falei assim, sério? Tem certeza? Falei, porque não é um momento de confronto. Esse momento é um momento de consolo. Ela falou assim, não, eu quero sim, eu quero que você honre a religião do meu pai. Aí, nessas horas, quem que eu tenho de respeitar? Não foi ela que me convidou? O pedido dela é absurdo para mim? Então eu posso fazer? Então tá. Aí vem a questão. Tudo bem, vou respeitá-la, vou atendê-la. Mas eu não quero gerar confronto para ela. Para mim não tem problema, porque não é minha família. É alguém que me é muito querido que eu fui lá falar. Mas eu não queria gerar confronto para ela, porque alguém provavelmente depois de confrontá-la já é um problema grave para ela. E isso não é o momento desse tipo de atitude. Vou repetir, velório é momento de consolação. É só isso.
não é para discutir se a reencarnação existe, não existe, não é para isso. Isso não funciona desse jeito. E então eu tenho por hábito, quando pego uma situação dessa, eu dou uma volta pelo cemitério, orando, pedindo a Deus inspiração. E que se tiver algum espírito ali próximo, ali ajudando aqueles que ainda estão presos, ou por alguma razão ainda está ali, que possa me inspirar de alguma maneira para que eu faça algo que seja bacana. E eu andei, dei uma volta, olha daqui, olha dali, conversando com Deus, daqui a pouco me veio a intuição. Falei, ok, tá bom. Aí cheguei para ela, fiz sinal, ela, tudo bem, tudo bem. Aí eu perguntei, você quer que eu fale agora ou na hora que for baixar o corpo? Não, na hora que for baixar o corpo. Aí eu já estava preparado. Quando foi baixar o corpo, ela fez sinal para mim. Eu não gritei, tá gente? Eu falei alto. Então talvez falando no microfone que possa dar ideia que eu gritei. Eu falei alto assim, eu sou espírita! Todo mundo olhou para mim arregalado. Eu falei assim, se você me bater eu sinto dor. Se você me cortar eu sangro. E o meu sangue é vermelho igual o seu. Se um ente querido meu parte antes de mim, eu também sinto falta. Eu também fico triste. Eu também sofro. Eu sou espírita, mas antes de ser espírita, eu sou um ser humano como qualquer outro. Aí eu comecei a falar no velório. Terminado o velório, um senhor veio me cumprimentar. Eu só descobri que ele era o tio, que era pastor, porque ele chegou para mim diante de mim e falou assim, a paz do Senhor Jesus. Eu falei, a paz do Senhor Jesus. Ele falou assim, impecável, lindo que você falou, muito obrigado. Aí ela veio falar para mim, aquele é meu tio que é pastor. Eu falei, então tá bom, briga, você não vai arrumar a sua família. Era um momento de exaltar, e ali eu falei, por que eu estou citando isso? Porque durante o velório eu exalto a vida, eu não falo para aquele que morreu, que nós somos espíritas, sabemos que ele vai estar ouvindo, ele está vivo em algum lugar, mas dizer para as pessoas, lembrem-se do convívio com esse indivíduo que partiu, lembre-se de quantos anos você tiveram de experiência, de oportunidades com ele, lembre-se de tudo que ele ensinou para vocês. E é isso que eu tento exaltar nas mães, inclusive, que perderam seus filhos. Assim, olha só a grandeza de Deus, permitiu que você tivesse junto de você alguém que te tornou tão bem-quisto, tão querido, mas que te promete que você vai poder reencontrar depois que você cumprir o teu tempo. Olha que coisa espetacular. Olha como a vida é bonita. É bonita e é bonita. É espetacular saber que Deus não nos desampara, que Ele inclusive entende o nosso sofrimento e a nossa revolta nesse tipo de situação. Então, por que eu vou tirar minha própria vida? Qual a necessidade de me libertar de algo da qual eu não tenho como me libertar? Eu sou vivo, eu só não estou, ora vou estar no corpo, ora não, mas eu sempre viverei. O salmista diz, não morrerei, mas viverei para falar das grandezas do Senhor. E um grupo espírita compôs uma música baseada nesta fala do Salmo. E eu acho linda essa música. Ele diz, não morrerei, mas viverei eternamente para cantar alegremente as maravilhas do Senhor. Uma música espírita. Alguém aqui conhece? Não? Então depois fala com o Robinho aí, que quem canta essa música é o Sebastião. Linda essa música, linda. Não vou cantar porque eu não tenho que torturar ninguém no domingo de manhã, e principalmente no aniversário de uma casa. Então, recitar a música eu posso. Cantar não, que aí já é abuso de minha parte. Quando o Gonzaguinha escreve essa música, quando ele está realmente filosofando sobre a vida, e ele quer perguntar, ele pergunta a si mesmo, e pergunta a algumas pessoas, o que você acha que é a vida? E o que é a vida? Ela é maravilha? Para uns sim, nossa, viver é maravilhoso. Para aquela mesma pessoa que está em maravilha, em algum momento ela se decepciona, ela vai dizer, viver é passar por um momento de tristeza, viver é sofrer. Então, ela é maravilha, é sofrimento, ela é tristeza, é lamento. O que é a vida? Mas nós vamos encontrar também um camarada inteligentíssimo, tão mal interpretado, porque ele realmente usava drogas. Mas as pessoas não pararam para lembrar que esse indivíduo era de uma inteligência descomunal, um tal de Raul Seixas. Uma inteligência fora de série. E alguém
que defendia a existência de Deus. E muitos dos que são fãs dele são ateus e pregam, beleza, cada um é o que quiser. Mas ele defendia Deus. Na música, ele fala sobre Deus. Nesta música, ele diz assim: não pense que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. E então ele emite a frase bendita que intitula sua música: tente outra vez. Nós temos o hábito de desistir, porque se tem um Cristo, se tem um emissário, um Cristos, um Mexá, um Messias, se tem uma criatura enviada por Deus, que é o governante do nosso planeta, que em tempo algum desiste de nós, simboliza através da ovelha perdida, quando fala em sua parábola: ah, mas por que foi atrás daquela ovelha? Porque aquela estava perdida, as outras estavam em segurança. Mas você deixou várias, aí só foi enfrentar a tempestade por causa de uma. Ele falou: mas esta estava perdida, as outras estavam seguras. Ou seja, ele deixou claro: não vim para os sãos, porque o são não precisa de médico. Vim para os doentes, ele veio para mim. Para mim, o Santana, eu sei que ele veio, porque eu sou doente. Porque enquanto eu não atingir a perfeição, eu sou doente, e eu necessito evoluir. E meus amigos, meus irmãos queridos de doutrina, e os que estão porventura nos assistindo de outras doutrinas, entendamos que a dor é nossa amiga. Não duvidem disso jamais, porque a dor me tira da zona de conforto, outrora conhecido como o mito da caverna de Platão. Pessoas que estão ali numa zona de conforto. A zona de conforto, ela é confortável, mas é uma zona, ou seja, ela é limitada, zoneada, é um limite. Você não sai daquilo. E se eu não sair, como é que vai acontecer? O que vai acontecer? Como eu evoluo se eu estou numa situação absurda e absolutamente confortável? É a hora que o Senhor de todas as coisas diz: está na hora de andar. E vai me movimentar. E eu vou reclamar, vou xingar, vou dizer que ele não existe, que se ele existisse eu não estaria sofrendo, e um monte de baboseira no momento da revolta. E eu fico imaginando, se Deus tivesse uma forma física, ele está sentado olhando para a gente assim: bacana, né? Daqui a pouco eles vão entender tudo. Eles estão revoltados, daqui a pouco eles vão entender tudo que está acontecendo. Outros já entenderam, e hoje governam planetas. Eles também vão entender. Agora você imagina para alguém, para algum espírito mais elevado, que ainda não chegou a esse nível de evolução, que ainda carrega um pouco de emoções, quando ele olha alguém sofrendo, ele fala assim: não é possível, por que você está... Olha ao seu redor as coisas maravilhosas que Deus tem feito. Talvez naquele momento ele se lembre: mas peraí, também houve um momento que eu estava tão endurecido na dor, tão resistente, que eu não olhei as coisas boas que Deus tinha me dado. E eu só foquei naquilo que era triste, naquilo que era ruim. Meus irmãos, vocês que estão aqui, os que estão também na internet, vou repetir, via internet, eu não posso ouvir a resposta de vocês, mas respondam para a pessoa que estiver ao lado de você, como nossos irmãos protestantes dizem, né? Fale para a pessoa que está ao lado, me diga: quantas vezes na sua vida você já pensou em desistir e mesmo assim venceu aquilo que você estava prestes a desistir de fazer? Quantas vezes você falou: cara, por essa eu não passo, isso não dá para passar, está difícil demais para mim. Entretanto, você está aqui diante de mim, talvez neste momento enfrentando um outro problema, mas aquele já superado. O problema é que nós não lembramos que nós temos uma força infinitamente maior dentro de nós do que a nossa limítrofe zona de conforto, pequenininha, limitada. Eu acho bonito quando alguém chega, porque eu começo a rir, a pessoa fala assim: por que você está rindo? A pessoa chega e fala assim: ah, amigo, hoje eu passei dos meus limites. Eu falei: não passou. É óbvio que você não passou. Passei, não, chama limite. É porque para ali.
Se você passou, é porque você descobriu que o seu limite não para ali, o seu limite está mais além, que talvez um dia o seu limite tenha sido ali, mas agora não é mais. Já aumentou a distância. Você tem uma área maior. Ah, nossa, minha paciência tem limite. É claro que tem. É a mesma para todos nós que estamos aqui? O limite é o mesmo? Eu, por exemplo, nunca perdi a paciência na minha vida. Nunca. Eu não tenho. Como é que eu vou perder? A gente só pode perder o que tem. Mas quem tem, eu acho lindo. E eu acho bacana, inclusive, porque ela vai se expandindo. E a pessoa tem a audácia de dizer para Deus: meu Deus, me dê paciência. Aí, o que acontece? O que Deus propõe? Um novo teste. Aí a pessoa fica irritada, esse menino, esse desgraçado, eu acabei de pedir paciência. A impressão que eu tenho, às vezes, é que um dia Deus vai falar assim: aqui, você pediu paciência. Foi, meu Deus, então, não é injetável não, é exercício. Então, toda vez que você pede paciência, eu coloco alguém para testar a sua, para esse músculo se exercitar, para ele crescer e se expandir. Paciência não é injetada não, é aprendida, é praticada. É óbvio que eu tenho paciência, mas também é verdade que ela é muito pequena, muito limitada ainda. Mas até um certo tempo da minha vida, nem isso eu tinha. Era chamada tolerância zero. E quando é que a gente para de ter tolerância zero? Quando? Quando a gente vê que a gente só pode puxar força de nós mesmos. Tem uma frase que eu compus um dia, publiquei, as pessoas ficaram horrorizadas. O que é isso? Está tudo bem com você, amigo? Puxa vida, você fala pra gente, a gente ajuda, estou aqui. A frase, eu coloquei o seguinte: se fôssemos somente Deus e eu contra o mundo, ele não teria a menor chance. Ele quem? O mundo. Que isso, amigo? Você está falando? Eu falei, não, é só uma declaração filosófica, baseada na teologia. Se fôssemos somente eu e Deus, se não tivesse mais ninguém ao meu lado, se fôssemos só ele e eu contra o mundo não teria chance. Porque é ele que estaria ao meu lado. Então, não há nada capaz de me vencer. Se Deus está comigo, nada é capaz de me vencer. Nada, nem ninguém. A não ser eu mesmo. Quando eu desisto. Quando eu olho para mim no espelho e não vejo o indivíduo forte que eu realmente sou. Quando eu não vejo que Deus me criou com sabedoria absoluta, com inteligência suprema. Quando eu não vejo em mim a força absoluta que existe. Eu digo para os meus pacientes de psicanálise e em palestras também. Há um trecho de uma música que o Roupa Nova canta, que é linda. E nesse trecho eles cantam e dizem assim: e então descobri que a força esteve o tempo todo em mim. Então descobri que a força esteve o tempo todo em mim. E essa música é do Gonzaguinha. Ficou famosa com Roupa Nova. E então descobri que a força esteve o tempo, ou seja, eu descobri. Ela sempre esteve ali, mas agora eu sei que estava. Ah, quer dizer então que eu não preciso recorrer aos outros? Preciso, porque eu recorro aos outros para adquirir experiência, aprendizado, evolução. A doutrina espírita é muito clara, dizer que se eu me isolar, eu cesso instantaneamente o meu processo evolutivo. Eu não tenho que me isolar, mas eu tenho que me lembrar que se tem alguém que tem força para vencer o que quer que você estiver passando, é você. E é interessante porque são as mesmas pessoas muitas vezes que apregoam a ideia de que Deus nunca dá um peso maior que as forças do indivíduo. E então lembre-se disso, nunca se esqueça disso. Não tem um peso maior do que os seus ombros possam carregar, nunca acontecerá. E se você perceber isso, se você tiver essa sensação, ainda que mentirosa, porque se ela não é verdade, ela é mentira. A verdade liberta, a mentira aprisiona. Se você sentir que o peso está além das suas forças, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos. Tomai sobre vós o meu jugo e fazei como eu, que sou brando e humilde de coração, posto que isto lhes trará refrigério à alma.
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, tomai sobre vós o meu jugo e fazei comigo que sou brando e humilde de coração, pois é leve o meu fardo e suave. Ah, Santana, mas a situação é interessante, porque esse problema que eu estou enfrentando agora é o pior de que eu já enfrentei. Ótimo! Isso é perfeito, é maravilhoso. Se você pegar um estivador das docas de Santos, um estivador nas docas do Rio, me mandar esse indivíduo que já está lá há 20 anos sendo estivador, levantar um pacote de 50 quilos, ele levanta como se aquilo fosse de brinquedo. Qual de nós aqui levantaria, dos presentes, levantaria um saco de cimento de 50 quilos, como se fosse uma coisa, como se fosse um pacote de brinquedo? Qual a diferença? 50 quilos lá próximo do nível do mar é muito mais do que aqui? Não. Por que então que aquele indivíduo consegue levantar 50 quilos com uma grande facilidade e eu não? Por quê? Dia após dia, carregando peso, se acostumando, aumentando a carga, se acostumando, aumentando a carga, se acostumando. É assim. Essa é a diferença. Se você hoje acredita que está carregando um peso maior do que aguenta, glorifique a Deus. Se você entende que hoje o que você está enfrentando é o pior de todas as coisas, é porque você está cada dia mais forte. E há alguns anos você não aguentaria esse problema. Hoje você aguenta. Olha como Deus vem nos preparando. As pessoas, mas Santana, peraí, para que Deus precisa me preparar para isso? Porque em algum momento eu vou carregar o peso de um mundo nos ombros. A representação do Atlas, do deus grego, que carrega o mundo nas costas. Em algum momento eu serei o Cristo de um planeta, você, todos nós seremos. Em algum momento da nossa evolução, nós seremos um emissário do divino para governar um planeta. Pensem no que é carregar um planeta com mais de 7 bilhões de encarnados, fora os desencarnados que estão ali aguardando. Como administrar todas essas vidas? A maioria das vezes, pessoas que são extremamente ingratas não reconhecem o esforço desse governante do planeta. Pense se o seu problema realmente é maior do que o de Jesus. Por que Jesus está nessa categoria? Por que Jesus governa o planeta Terra? Por quê? Porque ele aguenta. E eu não. Eu não aguentaria administrar minha rua. E se fosse, ia ter que ser dentro da nova lei. Só 30% de moradores na rua. E já ia ser impossível para mim. Exatamente. Então nós chegaremos a esse patamar. E como é que o indivíduo se torna forte? Exercitando a tua força. Então Deus não está te provando, não está te torturando. Deus está fazendo o que realmente é, te fortalecendo, para que você possa ser o governante de um planeta, ver uma mãe chorosa porque acaba de perder um filho no acidente e poder chegar até ela e falar assim: se acalme, minha irmã, vai passar, você vai reencontrar essa criatura que te é tão bendita, tão benquista. Você vai encontrar. Calma, respira. Como que eu vou dizer isso? Se eu nunca passei por isso, se eu nunca sofri, se eu nunca vi esse sofrimento de perto. Dizer para aquela mãe que tem 3 filhos e perdeu só um, aí fala assim: nossa, só? Só por quê? Porque naquela hora a mãe se esquece que tem os outros 2, mas não é por maldade, é porque a dor da perda é muito grande. E mais uma vez, é aquele que ela entende que se perdeu. Os outros 2 estão ali junto dela. E ela sofre horrores por causa daquele que partiu. E aí nós temos que buscar instruir essa criatura e dizer: honre os teus filhos. Honre essas criaturas. Faça algo em prol dos outros, de mães carentes. Faça alguma coisa, monte uma instituição,
uma ONG, o que quer que seja, um movimento, não precisa nem ter CNPJ, monte um movimento honrando o teu filho. Eu já falei aqui várias vezes, já passei por situações na minha vida que eu clamei pela morte. Não pensei em suicídio, jamais. Mas pedi a Deus para me levar. Não tenho vergonha de dizer isso. Pedi sim. E eu ainda brincava com Deus, porque eu converso com Deus abertamente. Eu falava assim, o senhor sabe que eu sou uma pessoa de palavra. Eu cumpro depois, mas me retire, por misericórdia. Eu costumava dizer que se o anjo, se a morte fosse um anjo, ou como nas fábulas, nas histórias, o ceifeiro, aquela criatura toda de roupas negras com uma foice na mão, e que ele entrasse na mesma linha que eu, ia andar na direção dela, da morte. E eu costumo brincar, dizer que ela diria assim, o que está acontecendo? O que houve? Eu falei assim, você é a morte, não é? Sou. É minha hora, não é? Então. Não, mas por que você está vindo na minha direção? Ué, não é minha hora? É a sua hora sim, infeliz. Mas por que você está andando na minha direção? Porque normalmente quando alguém me vê aproximando, se esconde, tenta me enganar, tenta fazer promessas, tenta fazer jogos comigo, tenta trocar as coisas comigo, tenta dizer que vai melhorar, vai ser um ser humano melhor, vai ajudar, vai fazer caridade, só para que eu vá embora. E você está vindo na minha direção? É isso que eu quero entender, infeliz. E eu viraria para a morte e sorrir e falei assim, ué, muito simples, meu pai está do outro lado. Meu pai partiu em 91, está lá, com certeza me esperando. Então, eu tenho um bom motivo para chegar do outro lado. Eu tenho alguém que vai me receber, vai me agarrar, me beijar. Mas o William Shakespeare disse certa vez que sou grato, nós devemos ser gratos a Deus até por aquilo que Ele não nos dá. E eu glorifico a Deus que Ele não me deu o que eu pedi. E é por isso que eu sirvo com tanta alegria ao meu Senhor, porque Ele nunca, em tempo algum, me desampara. Até mesmo nas minhas loucuras, Ele me acalma e me mostra que eu estava errado. Mas Ele simplesmente continua do meu lado, me apoiando, me amparando, me instruindo e me intuindo. Como não servir com alegria uma criatura bendita dessa? Como? Hoje, se a morte vier na minha direção, eu mudo de calçada. Se ela mudar também, eu viro e falo, é comigo ou é alguém que atravessou também? Não, é com você. Então tá, então vamos. Também não vou brigar. Não vou engambelar, não vou tentar enganar a morte. Não vou tentar fazer jogatina com a morte. Não, se você me der mais um tempo, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, se você me curar, se Deus me curar, eu vou ajudar os outros. Não vai, meu irmão. Na maioria das vezes não vai, porque ainda não é da sua índole. Mas se você se tornar, foi ótimo. Então passar por aquele aperto te tornou alguém? Alguém? Melhor. Por que você está falando isso? Porque Allan Kardec nos diz, e é a base para nós espíritas, Allan Kardec, ele diz, na pergunta, todos temos a hora certa de partir? Todos temos o momento certo de morrer? E os espíritos respondem, sim, todos têm a hora certa de partir. E logo após ele pergunta, se eu não me engano, a mesma questão item A. Então, do que tiramos dos momentos que beiramos a morte? Quer dizer, o que ele quer dizer? Então, se eu tenho a hora certa, por que meu carro capotou 10 vezes e eu não morri? Por que eu caí no negócio, no andaime e nem arranhou o tiro? Ou se quebrei a perna, era para ter morrido, o médico falou, nossa, eu tinha ter morrido, não morri. Por que eu fico na tábua da beirada lá para morrer e não morro? Para que se não era a minha hora? É isso que ele está perguntando. Se você nunca entendeu isso, agora você entendeu. Kardec está tentando, então, esse monte de troço, esse monte de aperto que as pessoas passam e não morrem, para que serviu se não era a hora? Eles respondem, como vós mesmos pedistes, quer dizer, como vocês mesmos pediram quando fossem reencarnar, que se encontrasse mais uma vez fora do caminho escolhido por vocês mesmos, receberam um aviso, eis pois o aviso que lhes é dado. O que ele quer dizer com isso? Quando você vai reencarnar, você fala assim, olha, eu vou reencarnar, aí alguém chega para você e fala assim, cara, é o seguinte,
fica atento, porque senão você vai repetir a mesma conduta. Aí a gente viu e falou assim, vamos fazer um acordo então? Quando vocês perceberem que eu estou saindo do que eu hoje estou aceitando, me dê um aviso para que eu possa retomar a caminhada. É ser humilde de reconhecer que nós não somos absolutamente competentes, só Deus é. Então eu falei assim, olha, se eu começar a sair muito do caminho, me ajuda, me dá um alerta para eu voltar para o caminho. Nessas horas é o que os Espíritos respondem a Kardec, conforme vós mesmos pedistes, vocês pediram um aviso, eis pois o aviso. Então você que naquele momento beirou a morte, fez um pacto com Deus, se eu sair dessa, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou dar mais atenção, ótimo, que bom, foi o alerta que você precisava, para que você retomasse a sua estrada, com a qual você se comprometeu antes do reencarno. E agora você vai simplesmente desistir, tirar a própria vida? Olha como é que é maravilhoso viver, como é complexo, é muito complicado viver, é sim. E isso por si só é maravilhoso. Tem duas coisas que eu nunca vou querer na minha vida, talvez tenham mais, mas essas duas é certo, que eu não quero nunca. Primeiro, ler mente. Só quando estiver no nível evolutivo de Jesus, aí tudo bem. Mas não quero ler mente, não quero saber o que a pessoa está pensando de mim. Ah, está sorrindo para mim por dentro, não quero saber. Ah, está sorrindo, a energia que eu recebo é do sorriso. Eu entendo que ela está sorrindo. Se ela me odeia, está ali sentada tipo assim, eu odeio você, suas palavras são horríveis. Ótimo. Mas eu não quero ler esse pensamento. Eu prefiro acreditar que você veio para me dar apoio, mesmo não gostando de mim. Eu não quero ler mente. A outra, eu não quero saber de forma alguma quando é que eu vou morrer. Porque é da nossa natureza viver a morte ao invés da vida. Eu vou sofrer todos os dias pensando, ih, agora só falta um ano. Ih, agora só faltam 11 meses. Ih, rapaz, o negócio está apertando. Ai, meu Deus. É arriscado eu morrer de um ataque cardíaco por conta de um excesso de ansiedade antes do dia. Então eu prefiro não saber. E não saber é maravilhoso. Porque eu posso viver a vida ao invés de viver a morte. Porque se eu sei o dia que eu vou morrer, eu vivo para o dia que eu for morrer. Se eu não sei, eu vivo um dia de cada vez, como deve ser. Então, meus irmãos, não estamos aqui falando contra o suicídio. A ideia não é essa. A ideia é falar como é maravilhoso viver. Olhe para você, quantas dificuldades você já passou. Olhe para pessoas ao seu redor que já passaram dificuldades muito maiores e se mantiveram de pé, às vezes a trancos e barrancos, com uma dificuldade descomunal. Uma força, necessitando uma força hercúlea, uma força de Hércules, para conseguir superar, mas superaram. Quantas pessoas você viu que vieram de famílias extremamente pobres, mas conseguiram se graduar numa universidade, sofrendo horrores, deixando de comer o almoço para comer a janta ou vice-versa, andando a pé porque não tinha dinheiro para passagem, para conseguir se graduar. Sendo que alguns têm tudo e só desiste. Não é faculdade não. Então olhe para essas pessoas que venceram. Olha, Nelson Mandela. Não estou falando dele porque ele é negro, não. Para mim, o ser humano não tem cor para mim, tem caráter. Você votou no Bolsonaro, estou nem aí. Votou no PT, também estou nem aí. Mas se você é mau caráter, eu prefiro que você fique longe de mim. Vou te amar, mas eu prefiro não conviver. Também sou honesto em dizer, não vou mentir não. Não tem que ser. Eu tenho que evoluir. Ainda não. Então, porque eu não sou contra um nem outro. Porque eu vi muito isso. Espíritas tomando raiva do outro que votaram num candidato diferente. Eu só tenho uma coisa a te dizer. Isso é errado num nível que eu não sei nem como medir. Por quê? Porque você está defendendo, eu estou defendendo ninguém. Até porque eu nem moral para isso eu tenho, porque eu votei nulo. Porque nenhum dos dois me representava, escolhi não votar em nenhum dos dois. Você votou no outro, o problema é seu, ótimo. Mas ele errou. Olha que bacana. Nossa, me perdoe ter errado na sua presença, excelência da perfeição. Nossa, se eu soubesse que você era perfeito, eu nem ia tentar conversar com você, porque deve ser horrível viver com alguém perfeito, sendo ainda imperfeito. Deve ser horrível lidar com alguém que não comete erros. Se eu cometo erro todos os dias,
deve ser horrível. E graças a Deus, você não estava lá na presença de Jesus quando aquela mulher foi levada para ser apedrejada, porque ela teria sido. Porque Jesus falou que o que não tem pecado, não tem crimes, que atira primeiro, a mulher teria morrido na base da pedra. Que bom que você não estava lá, se você se acha perfeitinho. Se você se deu o direito de errar, dê ao outro também o direito de errar. Instrua. Não deixe de conversar com ele. Me perdoe, mas você não passa de um idiota por pensar assim. Porque todo mundo tem o direito de errar. Nós não viemos para errar, mas o erro nos instrui, nos ensina. O problema é que a maioria fica preso ao erro, lamentando, reclamando. Eu não, eu transformo em aprendizado. Esse erro eu vou fazer de tudo para não cometer de novo. E ainda assim vou. Mas vou demorar mais para errar de novo, esse mesmo erro. E a cada tempo vou demorar mais até que no momento esse erro eu não cometo mais. Vou cometer outros. Vi casos de pessoas que deixaram de conversar com o outro que era padrinho do filho. 30 anos de amizade. Eu escolhi o cara para ser meu substituto se eu morresse, para ser pai do meu filho se eu morresse. E só que ele votou diferente de mim, agora ele não presta. Olha o nível de ignorância. Mas que o cara, eu não estou nem aí. Não estou nem aí. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro é bom, que é ruim, que o Haddad é bom e ruim. Não estou falando isso. Eu estou falando dos espíritas que brigaram entre si por causa deles. E eles nem sabem que vocês existem. E eu digo vocês, não nós, porque eu não arrumei briga com ninguém, a não ser quando eu falo sobre isso. Aí tem gente que fica bravo comigo. Porque ou é petista ou é bolsonarista e fica bravo comigo. Mas eu não arrumei confusão com ninguém. Dei o direito de cada um votar em quem queria. E eu sempre perguntava, por que você vai votar no fulano? Porque é aprendizado. Eu sou teólogo, eu sou filósofo. A política é uma ciência filosófica. Então me cabia entender. Você vai votar no Bolsonaro porque preciso, ok. E eu não, você vai votar no PT porque preciso, beleza, ok. Eu estava aprendendo os argumentos. Era o que me importava. É meu amigo. Pois não. Outra coisa chocante também, sabe? O absurdo de além desse embate irracional sobre questão política, a introdução da vontade, minha vontade, eu achava absurdo o outro ter outra vontade, é até hoje, nesse século, a gente está matando, o ser humano matando pessoas por opção sexual. Isso eu ainda acho pior. Eu também. Política. Eu também. Para quem. Eu acho, só um minuto. Eu acho que quem está na internet não está te ouvindo. Então eu vou repetir. O que ela está dizendo é que a revolta dela é inclusive por questão de direcionamento sexual, as pessoas também estarem sendo executadas. Concordo, meu irmão. Mas esse é o momento. Quando eu não busco aprender, o que me domina é a própria ignorância. Então, quando eu falo que o indivíduo é ignorante, não é ofensivo, é porque ele ignora, ele desconhece. Por exemplo, eu sou ignorante em física nuclear. Eu ignoro, eu desconheço, não é minha área. Eu sou ignorante. Então, as pessoas são ignorantes, mas não querem aprender, até que aconteça na própria família. É a forma que Deus tem de falar assim, lida com isso aí agora. Eu cheguei uma vez com um amigo radical, porque gay vai para o inferno. Eu falei assim, só me faz um favor. Aí, claro, caso um dia um dos seus filhos você se identifique como gay, ou um dos seus netos, eu gostaria que eu fosse o primeiro a quem você fosse contar. Só isso. A ele. Por quê? Eu falei assim, porque eu quero ouvir você dizer, o meu filho ou o meu neto vai para o inferno. Ele regalou o olho para mim e falou assim, é bacana, né? Quando não é dos outros. Então, minha irmã, é por isso que a dor é importante. Eu passo por coisas para crescer. Então, voltando ao Mandela, Nelson Mandela disse assim, eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Você não perdeu coisa alguma na sua vida. Coisa alguma. Ou você teve ganhos evolutivos, ou ganhos até materiais, ou você aprendeu. Você ganhou conhecimento. Então, Mandela está coberto de razão. Por que eu citei Mandela? Olha o tempo que essa criatura passou preso, sem ter feito nada de errado. Simplesmente por questão de conceitos raciais. E ele sairia de lá, a maioria de nós sairia de lá,
tocando horror, como dizem os jovens. Nem sei se os jovens dizem isso, porque eu não sou já tão jovem. Arrumando confusão, partindo para cima de todo mundo, igual uma pantera selvagem, partindo para cima para agredir, para devolver. O que essa criatura fez? Ele se manteve em paz e dizia: eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Meus irmãos, nós não estamos perdendo nada nessa vida, nada. Quando eu vejo a dor do outro, ela tem a função. Por que eu vejo? Eu vejo porque cabe a Deus me inspirar. Ah, é errado ter pena. Quem aqui dos presentes ouviu do pai ou da mãe a seguinte expressão: é errado ter pena? Só eu? Ter pena é errado. Não, não é. Apiedar-se de alguém é quando a dor do outro passou a me incomodar e não só a ele. E o amor inicia por piedade. E os nossos pais só não entendiam e diziam: é errado ter pena. Mas talvez eles entendiam e entenderam de maneira errada. Ou seja, por quê? Porque quando eu tenho pena, é piedade. Mas as pessoas, talvez nossos pais entendiam o seguinte: ele está sofrendo, ele é um coitado. Realmente, coitado ele não é. Porque se eu digo que o indivíduo está sofrendo é um coitado, eu estou dizendo que alguém errou com ele. Quem? Quem? Deus. E eu pergunto: Deus erra? Então aquele indivíduo não é coitado. Mas se eu sei da dor dele, é que cabe a mim me livrar do próprio umbigo e ajudar o outro. É o conceito do emuná, da fé hebraica: certeza de Deus e auxílio ao outro. É isso que Jesus falou: e a vós, aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam. Qual é a prática do Evangelho? Que nome se dá à prática do Evangelho? Qual é o nome que se dá à prática do Evangelho? Praticar o Evangelho é um ato de caridade, a mais importante das virtudes, segundo Paulo de Tarso. A empatia, minha irmã, é projetar a minha vida na sua. Ou seja, eu não sei o que você está passando. Ah, você falou assim: poxa, eu acabei de perder emprego e meu filho está passando fome. Eu não tenho filho, geneticamente, biológico. Tenho uma filha, que é minha enteada. Mas se eu perdesse meu emprego para minha filha passar fome, eu entenderia. Mas como eu não passei, eu tenho que me projetar, eu tenho que me imaginar. Se eu tivesse nessa situação, desempregado, minha filha passando fome, se eu não fizer isso, eu não consigo entender o que você está passando. Eu nunca vou saber exatamente o que você está passando, porque isso depende de você, da sua história, das suas experiências. Mas a empatia é para isso. Então, quando eu faço a empatia, eu falo assim: vou fazer um movimento para ajudar. É isso mesmo, você está coberto de razão. Mas tem gente que não sabe fazer empatia, não se coloca no lugar do outro assim. Agora entendi. Hoje realmente não deve ser fácil. Pensa bem: eu não tenho filho. Como é que eu aconselho pessoas que perderam filhos? Empatia. Eu me coloco na situação. Eu sei que é a pior de todas as dores. Eu não tenho dúvida sobre isso. Nessa encarnação eu nunca passei por isso. Mas eu preciso usar de empatia. E interessantemente, eu sou padrinho de um grupo de mães que perderam filhos. No dia que me chamaram, eu fiquei horrorizado. Eu falei assim: meu Deus, como? Nem pai eu sou. E ainda vou apadrinhar um grupo de mães que perderam filho. Misericórdia! A dor dessas criaturas é absurdo. A dor de um pai é grande, mas da mãe é maior que meus irmãos, não tenho dúvida não. Eu passei uma das piores semanas da minha vida nessa questão filosófica, teológica, pensando: eu não vou aceitar. E uma voz na minha cabeça fala: você vai sim. Vai, porque o seu pacto foi esse, vai aceitar. E eu falei: meu Deus. Aí eu cheguei lá no dia sem saber o que fazer. Não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Não sabia o que falar, nem o que fazer. Até que uma das mães
virou e falou o seguinte: hoje eu estou num momento que eu não aguento. Se eu pudesse hoje mesmo eu me mataria. Naquele momento eu comecei a conversar com ela, acolhi, falei do amor de Deus, falei que ela deve honrar o filho e cuidar da neta, para que o filho pudesse ficar feliz, saber que a neta estaria, que a filha estaria bem nas mãos da mãe tão querida. E tudo que eu falei foi verdade. A mentira aprisiona. Eu falei a verdade, só a verdade, mais nada, só a verdade. Terminou, ela me abraçou e falou assim: tá, não penso mais nisso. Encontrei ela tempos depois e ela realmente parou com isso. Porque ela falou o seguinte: olha, fixe, olha só, você tem uma neta que precisa desse apoio, já que ela perdeu o pai. Naquele dia, assim que terminou, ela veio me agradecer. Eu falei assim: não, minha irmã, eu que tenho que te agradecer. Eu comecei a chorar. Por quê? Porque quando vocês me chamaram, eu não sabia o que eu ia fazer aqui. Agora eu sei. Eu vim para fazer aquilo que eu sei fazer. Eu vim falar do Senhor em minha vida, naquele que me imputa a esperança todos os dias, naquele que todos os dias me dá motivo para viver. É dele que eu vim falar. Eu vim, minha irmã, para você, especificamente. Então eu te sou grato, porque agora eu entendi o motivo de eu estar aqui. Esta dor tem que ser transformada em movimento para cima e para frente, crescimento. Tem que te movimentar para ser melhor, até mesmo para honrar a memória daqueles que partiram. Eu costumo dizer, o Robinho só sabe disso, que é real, que eu só tenho um medo na minha vida, só um: decepcionar o meu pai. Não tenho medo de morrer, não tenho nada nenhum. Decepcionar meu pai eu tenho. Eu sei que eu vou chegar do outro lado, meu pai vai me abraçar, me agarrar, me beijar, falar que me ama, eu não tenho dúvida disso. Mas eu tenho medo miserável do meu pai dizer assim: poxa, que pena, né? Não foi o homem que eu queria que você tivesse sido. Ou seja, pessoa de honra, caráter, você não é o homem que eu criei, não foi a pessoa que eu criei. Eu tenho muito medo disso. E eu busco ser a cada dia melhor, até por isso. Então, ainda que seja por esse receio, isto me movimenta a crescer, me movimenta a querer mais. Portanto, meus irmãos, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Não pense que a vitória está perdida. Tente outra vez. Não há um momento em que Deus desista de nós. Então, é complexo viver, mas é maravilhoso. Todas as experiências que a gente adquire, todos aqueles que a gente conhece, por tudo que a gente passa, e principalmente por tudo que a gente vence, vendo que nós somos capazes, porque alguém nos capacitou, nos criou para sermos felizes. Só isso, mais nada. Quero agradecer a todos pelos ouvidos caridosos, à casa através dos que me convidam. Desejo a vocês a bênção do profeta Isaías. O profeta Isaías diz que aquele que recebe em sua casa um profeta, não é o meu caso, obviamente, não sou um profeta, quem me dera, mas se ele é algo que se assemelha, ele diz que aquele que recebe em sua casa um profeta e permite que ele fale de Deus, receberá em dobro as suas bênçãos. Então, a vocês, a diretoria da casa, eu cumprimento pelo aniversário da casa e desejo as bênçãos do profeta Isaías, que todas as suas bênçãos sejam dobradas. E agradeço acima de tudo a Jesus, porque Jesus já me salvou, eu sou salvo. Jesus me salvou das trevas da ignorância e das amarras da preguiça e ordenou que eu estudasse e falasse sobre Ele. Eu afirmo sem nenhum medo que, por enquanto, essa é a única coisa que eu já sei fazer por amor na minha vida, é falar do meu Senhor e Salvador. Mas Ele me disse certa vez ao pé do ouvido: não vou limpar nenhum dos teus crimes, mas estarei com você até o fim, até que você pague pelo último deles. E é por isso que eu glorifico a Deus, porque na plenitude da vitória onde Jesus se encontra, Ele não se esquece de alguém como eu, que por enquanto não passo de um trapo na imundície. Encerro nas palavras de Vicente de Paulo, um grande mestre, um grande sábio, e que, como todos sabem, em poucas palavras, grandes verdades. Vicente de Paulo disse: primeiro explico o que ele diz, depois eu digo como ele diz, para honrar a sua frase. Primeiro explico, ele diz que a caridade deve ser sempre feita, sempre, e a qualquer um. E ele diz assim: a verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos.
Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado, excelente domingo. E parabéns à casa pelos seus 70 anos. Nós agradecemos muito o Santana, né, pela palestra da manhã de hoje. Essa data especial, né, que nós estamos aí nesse mês de comemoração de 70 anos, anunciando a vocês as duas próximas palestras, quarta-feira agora, 19h30, o Maurício Mancini de Seropédica. Ele não estará presente, vai ser uma videoconferência. Né? Que bom. O Felipe vai projetar aqui no Data Show, né, a palestra dele. E no domingo que vem, o Antônio Carlos Guilherme, ok? Dando sequência aí ao nosso mês de comemoração, não como a gente sempre diz, como a gente gostaria, né? Todo mundo presente aqui, um bolo como todo ano a gente faz, quando tem a comemoração, mas dessa vez, em função de não estar permitido aglomerações, mas terá uma lembrancinha aqui, quarta-feira e domingo, a cargo da Laurete, né, Laurete? Isso aí terá uma lembrancinha para aqueles comparecerem aqui, ok? Então nós vamos encerrar essa primeira parte, muito agradecidos ao Santana por ter atendido ao nosso convite, né, e com certeza estará aqui com a gente outras vezes esse ano. Agradecemos a presença de vocês aqui no salão, de vocês internautas que nos acompanham ao vivo aí no Facebook. E vamos encerrar então a primeira parte, lembrando os passistas presentes que adentraram a sala de passe, higienização das mãos, aquela postura que nós já recomendamos a todos. A gente dava passo de frente, hoje nós damos passo por trás, para não ficar de frente com o paciente. Tudo de acordo com o que a gente procura fazer da melhor maneira possível para atender aí as autoridades sanitárias. Então vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade, aqui estarmos, nessa manhã de domingo, que Ele possa nos abençoar a todos que estão nos assistindo pelas mídias sociais, aqueles que estão aqui no salão, aqueles que não puderam comparecer, que o seu amor por todos nós se faça presente, não só hoje, mas em todos os dias da nossa existência aqui na Terra. Que Jesus, como diz Divaldo, amigo incondicional de nossas almas, nos abençoe, olhe por nós, nos proteja, mesmo diante dos nossos fracassos, das nossas incertezas, como disse Santana, mas sabedor, como ele sabe, obviamente, de que nós estamos sempre dispostos a acertar, que nem sempre conseguimos, mas que, sobretudo, baseados no seu evangelho de amor, a cada dia, crescendo espiritualmente, nós um dia chegaremos lá. Muita paz a todos e um bom domingo. Aqueles que tiverem necessidade de paz, estão agora no salão.